Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast corporativo que traz para você gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas é um oferecimento do jornal Empresas e Negócios e tem parceria com a casa Canon. No programa de hoje, nós vamos falar sobre serviços, fundamentalmente para pequenas e médias empresas. Como socorrê-las, de que maneira, o que é mais fácil, o que é mais difícil, no sentido de organizar processos e oferecer orientação. Para isso, nós trouxemos alguém que tem bastante experiência nessa área, que é o Felipe Junqueira. Felipe, muito obrigado pela sua presença. Obrigado você pelo convite, Nelson. Prazer estar aqui. O Felipe, ele se coloca como um contínuo aprendiz da vida. Entende que, embora a educação formal seja extremamente importante, não é o único caminho. O Felipe começou o trabalho na Federal Invest, que é uma empresa de família, como office boy, e aí foi crescendo, foi andando e as coisas foram acontecendo. Hoje ele tem a própria consultoria, coisa de 1 ano e meio, não é isso? Pouco mais, há 1 ano e meio estou dedicado 100% à consultoria. 100%. E já atendeu mais de 40 clientes no Brasil. A Perfeito. empresa dele chama-se Números Falam. Atende indústrias, distribuidoras, empresas de serviços. Por que as pequenas e médias empresas às vezes têm alguma resistência em contratar consultorias, Felipe? Você pode me dizer? Perfeito, claro, Nelson. Acho que o primeiro ponto é a insegurança de contratar alguém que não vai entender as particularidades da empresa. É, medo de contratar alguém que chega com um método de fora, sem conseguir analisar exatamente o caso, como aquela empresa nasceu, por que que ela existe, por que que aquelas decisões foram tomadas, né? Então, medo de fazer um investimento que não vai ter retorno. Eu acho que um outro ponto que a gente soma a isso é a falta de cultura. É muito comum grandes empresas contratarem consultorias, Naturalmente, né? naturalmente, quase todas as empresas grandes contratam consultorias de diversos setores. Consultoria quase há muito tempo sempre sempre foi um serviço pouco acessível financeiramente. Então você investe aí 100 mil, 150 mil, 200 mil em consultorias, então ficava inacessível para o pequeno empresário. Então eles também não têm essa cultura. E aos poucos isso foi se democratizando com empresas que começaram a atender, assim como os números falam, público de pequena e média empresa. Então é um processo cultural. A consultoria, ela te dá alguma garantia de retorno? Em Ou alguns seja, casos, daquilo sim. que você investiu, você vai ter X%. Você consegue fazer projeções? Em alguns modelos, sim. Na maioria deles, não, porque o consultor ele não tem a caneta para tomar as decisões. Ele orienta, mas cabe ao empresário aceitar aquela orientação e colocar em prática. O que você tem que olhar são os cases de sucesso daquela consultoria. Então, quem são os clientes que ele atendeu, o que que ele conseguiu entregar de resultado, né? E aí vale muito a pena você entrar em contato com os clientes que a consultoria atende, que a consultoria atendeu e colher essa informação. Isso eu acho que vale para qualquer prestação de serviço. Pegar Uma, essas uma referências. orientação para as pequenas e médias empresas. Em que momento acende a luzinha vermelha e ela precisa chamar uma consultoria? Olha, eu defendo que o quanto antes, assim que ela tem a ideia de iniciar um negócio, esse seria o melhor dos mundos, tá, Nelson? O melhor dos mundos seria, eventualmente, não uma consultoria, mas já pegar um apoio do Sebrae, que tem muito serviço gratuito, para você fazer um bom planejamento de negócio, fazer uma Já no início boa do trabalho, projeção né? financeira antes de você iniciar. Quando você vai construir uma casa, se você faz um bom planejamento arquitetônico, todos os cálculos, a chance da sua obra ser entregue no prazo e você gastar o que você previa é muito maior. Se você vai fazendo a Deus dará, você começa a ter muito mais imprevisto do que você imaginava. A mesma coisa vale para um negócio. Eu diria que um negócio é ainda mais complexo do que uma obra que vai demorar aí 1 ano e meio. Sua empresa, se Deus quiser, vai durar muito mais do que isso. Então você recomenda que todas as empresas tenham uma consultoria? Tem um apoio. Eu sei que nem todas têm condição de contratar uma consultoria logo no começo, mas se você buscar um apoio do Sebrae, o apoio de alguma
de algum conteúdo na internet, tem muito conteúdo gratuito, mesmo seguindo a página do Números Falam, você consegue aprender bastante, mas não subestimar a questão do planejamento, né? Agora, sendo um pouco mais preciso na resposta, empresas que quando começam a crescer muito de faturamento, mas não conseguem ver sobrar dinheiro, ou seja, a empresa faturava 50 mil e não via dinheiro, agora ela faturou 80 e não vê dinheiro. Daqui a pouco ela fatura 150 e está sempre com dificuldade de pagar as contas. Opa, Aí pera, tem alguma coisa errada. alguma coisa está errada, ou a precificação está errada, ou a empresa não está eficiente, então ela precisa levantar um alerta, porque muitas vezes ela vai querer só vender mais. Não, quando eu vender 200 mil vai me sobrar, quando eu vender 300 mil vai me sobrar. E dependendo de como tiver a estrutura, ela pode estar piorando o problema quanto Se mais a, ela cresce. se a coisa não anda a contento, é o momento de chamar a consultoria? Com certeza, com certeza. Eu sei que parece que eu estou vendendo meu serviço, mas o quanto antes. Porque é muito difícil quando eu chego num cliente, e eu já atendi casos assim, depois ao longo da conversa a gente pode citar, onde o cliente está realmente com dificuldade de pagar as contas mais básicas, né? Então você tem uma hierarquia de contas a serem pagas, né? Se a coisa apertou, você não vai pagar o imposto. Depois deixa de pagar banco, depois deixa de pagar fornecedor e por último você vai deixar de pagar funcionário. Funcionário é sua prioridade total. Eu atendo empresas que já estão com dificuldade de pagar a folha de pagamento. Quando uma empresa está nesse cenário, Nelson, é muito difícil para ela reverter. É muito mais difícil para ela reverter, porque qualquer mudança tem que trazer resultado para a semana que vem. Você tem mais dificuldade de criar algo a longo prazo, né? E o que faz exatamente a Números Falam? Ela cuida de finanças, ela cuida de marketing, ela cuida de tudo isso, de processo de produção, como é que é? Perfeito. Nós somos uma consultoria empresarial, então a gente vai olhar sempre de maneira estratégica para a empresa, mas a gente começa sempre pela parte financeira. Então, o primeiro passo quando a gente começa a atender uma empresa é fazer um bom diagnóstico financeiro dele. E a gente pede no máximo 60 dias para isso, para entender exatamente quanto a empresa fatura, quanto tem de custo, quanto tem de despesa, se tem endividamento, quantos sócios retiram. Isso é uma coisa muito comum, viu, Nelson? Sim, sócio retira mais do que pode da Era o empresa. que eu ia te perguntar, quais são os problemas mais comuns que você encontra? Precificação. O pessoal Precificação errada, é isso? erra muito para formar preço. Eu já identifiquei empresas que vendiam com preço negativo, ou seja, ele compra por 10 e vende por 9. Você fala assim, como assim, Felipe? Isso me parece uma coisa muito básica. Mas você pega um negócio que tem muitos itens, sei lá, 300, 400 itens, o fornecedor começa a reajustar preço, você esquece de repassar o preço na ponta, quando você vê, você está comprando por um preço e vendendo por outro. Isso é comum numa guerra comercial, né? Quando se faz um dumping, Super comum. mas a própria empresa fazer dumping para ela mesma não tem sentido nenhum. Não tem, mas o que que acontece? É desatenção É na desatenção, é precificação? medo de reajustar o preço e perder venda. Você já está apertado. Se você parar de vender, não vai entrar dinheiro para você pagar a conta. Então você está olhando sempre para a conta de hoje e não pensando se você vai ter lucro no mês que vem. Então você tem medo de reajustar o preço. E fora isso, você tem às vezes os seus concorrentes não fazem preço, não fazem essa conta. Então eu já entrei em setores, Nelson, que tinha 4, 5 players concorrentes e os 4, 5 precificando mal. Ou seja, ninguém estava ganhando dinheiro. Para ganhar o cliente, eles baixavam o preço. E todo mundo acompanhava essa baixa de preço. Eu falei, gente, está errado. Isso daí me remete à seguinte questão: às vezes você tem aquelas concorrências públicas, né, para obras, faz a licitação, aí tem a empresa X que joga o preço lá embaixo, depois ela não consegue entregar o trabalho, faz Exatamente. aditivo, quer dizer, aí parece que muitas vezes é caso pensado isso, né? Tá contando com aditivo. No caso de uma empresa comum, no dia Uhum. a dia, aonde que elas se perdem? Eu acho Não estamos que, falando de precificação, tá? no geral de precificação, Isso. eu acho que para quem nunca empreendeu, Nelson, ele subestima a quantidade de desafios que um empreendedor enfrenta. Então, quando você monta um negócio, você pensa assim, bom, eu sou bom em fazer caneca. Sou ótimo em fazer caneca, eu faço caneca há 20 anos. Legal, eu vou fazer uma caneca perfeita. Só que empreender não é sobre só fazer caneca.
É sobre divulgar a caneca, é sobre pagar o imposto da caneca, é sobre contratar funcionário que vai te ajudar a construir a caneca, é sobre contratar o advogado que vai ler os contratos que você assina para fornecer a caneca. Tem uma série de outros pontos. E aí, nesse mar de problema, o empresário acaba se perdendo e escolhendo as brigas que não vão trazer resultado para o negócio. Isso se deve ao quê? À falta de experiência Muito pela falta de empresarial, é isso? experiência. Muito pela falta de experiência. E aí, onde entra o trabalho de consultoria, de falar, olha, isso aqui não adianta você investir seu tempo nisso, não vai te trazer retorno. A gente precisa olhar para cá. É, o empreendedor de sucesso, isso é muito comum, né? Ele sabe falar não para as oportunidades que aparecem e pra ele realmente conseguir ter um foco, né? É caro um trabalho de consultoria, isso eu diria de uma maneira geral. Com certeza não, não. Isso é muito mais barato, é muito mais barato do que cometer os erros que às vezes você vem cometendo de contratar errado, de precificar mal, paga juros porque está usando cheque especial. Tudo isso, o combo disso tudo é muito mais caro do que você contratar uma consultoria. O que que é uma consultoria, assim, dizendo de outras palavras, com outras palavras? É você trazer a experiência de alguém que passou por grandes empresas, que teve resultado em outras empresas, mas você não pode trazer um diretor que vai custar aí 20, 30, 40 mil por mês, que é o salário de um diretor de uma boa empresa. Você contrata poucas horas dessa experiência, para que com essa experiência ele te oriente e você conduza o seu negócio. E muitas vezes você vai pagar esse profissional por um tempo determinado. Sim. Então, você contrata a experiência, absorve aquilo, resolve, corrige algumas coisas e vai para o próximo passo. E eventualmente você chama outro tipo de consultor com outras expertises e você vai sempre absorvendo conhecimento. Aí, voltando um pouco para a pergunta que você fez, né? Por que que as pessoas não contratam, por que que as empresas não contratam consultoria? Eu acho que vai muito também da pouca valorização do conhecimento, sabe, Nelson? Às vezes eu vejo um empresário querendo contratar alguém e pagar o salário mais baixo que ele pode pagar, porque ele não valoriza o conhecimento do profissional, né? Então, E isso sem, atrapalha os negócios. completamente, né? Sem esse conhecimento, a empresa não vai dar passos E é maiores, mais comum largos. você encontrar situações análogas a essa? Quase todo mundo que está com a conta apertada tenta fazer essas economias que a gente chama de economia porca, né? Desculpa o termo, economia burra, né? Que é você fazer uma economia assim, eu vou economizar Corta o copo de café, os copinhos de café, copo, né? copo, exatamente, né? Corta o salário de um bom profissional. Então, são economias que não trazem nenhum retorno para a empresa, né? A As, empresa é construída de gente. os perrengues mais comuns que você encontra, você já falou que é precificação, é sócio que faz retirada maior Maior do do que que devia, deveria. né? Falta de planejamento da empresa, né? Então, como você comentou da parte da concorrência, uma pergunta que para mim é fundamental. Por que que o seu cliente, Nelson, compra de você e não do seu concorrente? Se você não tiver essa pergunta, essa resposta muito clara, se os seus funcionários não tiverem isso muito claro, a chance de você entrar numa guerra de preço é enorme. Porque, o cliente compra de mim porque a gente tem um bom atendimento. Isso não é mais argumento hoje em dia. Quer dizer, bom atendimento é É obrigação, né? obrigação. Você precisa ter um diferencial real que vai te permitir precificar bem, vai te permitir te cobrar um preço justo. Senão, você vai entrar numa guerra de preço. E aí, quando você entra numa guerra de preço, você não vai ter lucro, né? E a guerra de preço é uma coisa relativamente comum no mercado, né? Super. E eu digo mercado de uma Geral. maneira Geral. 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 Não depende de determinados segmentos. Quase todos você precisa estar sempre se perguntando: onde que eu vou me posicionar? Em qual público que eu vou atender? No que eu vou me especializar? Se você não tiver o tempo todo pensando estrategicamente, ou uma boa parte do tempo pensando estrategicamente, você vai cair na vala comum. E aí você entra. Aí a guerra de preços fica muito mais E pesada. aí o empresário pode se perder, né? Se ele não pensar nisso, ele se perde, porque ele cai na vala comum, as contas começam a ficar mais apertadas. Uma empresa ela precisa gerar lucro. Ela precisa gerar lucro para ela poder reinvestir, para ela poder oferecer treinamento para os funcionários, para ela poder é, se investir mais em marketing. Quando ela não dá lucro, ela começa a ficar sufocada. E aí o empresário não consegue pensar. E qual é a média de acerto que vocês têm? Ou seja,
De cada 10 empresas, quantas vocês colocam em pé? Olha, Nelson, a gente tem graças a Deus, um índice bem alto. Eu diria que dos clientes que colocam em prática as nossas ações, 90% tem uma melhora significativa no resultado. Quando eu falo melhora significativa no resultado, é o seguinte: ele começa a sentir resultado no bolso. Não é só na planilha de Excel, não é só no sistema, é no bolso. Ele vê que as contas começam a ficar mais confortáveis, ele consegue pagar com mais tranquilidade, ele para de fazer uma antecipação de recebíveis de cartão de crédito, por exemplo, porque ele não precisa daquele dinheiro agora. Então ele começa a poupar, ele começa a reinvestir. Então, de 3 a 4 meses, ele já começa a sentir essa melhora. Se ele colocar em prática as ações que a gente Você tem um construiu. tempo médio de contrato que você faz? O contrato mínimo é de 4 meses. É, os clientes sempre ficam mais tempo do que isso. A média, o cliente fica com a gente por 10 meses. Então, quase todo mundo extrapola bem esse prazo de contrato. Em 60 dias, a gente tem uma boa clareza da situação da empresa. E aí a gente começa o plano de ação. Em mais 60 dias, ele já começa a sentir. É comum as empresas fazerem um contrato com você, termina, passa um tempo, depois elas voltam. É comum. A gente tem um índice de 50% das empresas que encerram, retornam o contrato com a gente. É É um índice sinal que o muito bom. serviço foi bom, é isso? Sinal que o serviço foi bom, com certeza. É um bom sinal. Para a gente é um indicador muito bom. E também as clientes indicam muito o nosso trabalho. Então, a maioria dos clientes que chegam vieram por indicação também. Ah, por indicação. E É. fica mais fácil então, né? Fica, já Porque conhece um já tem um pouco, referencial, sem né? dúvida já. Quando o cliente conhece, confia no trabalho, ele sente um pouco menos de pressão e ele fica mais à vontade também para poder colocar em prática as ações, né, que a gente A planejar. maior parte dos clientes que você atende, de que setor que é? A É maioria a industrial, maioria de indústria. indústria? Hoje está bem diversificado. A gente tem serviços, tem comércio, né? Desde supermercados, tem indústria de alimentos, prestação de serviços como escritório de advocacia, geral, até contabilidade já cogitaram contratar o nosso serviço. Nunca atendi nenhuma contabilidade, mas para você ver que não tem competitividade com o serviço que uma contabilidade oferece, né? Vocês têm expertise em tecnologia também, Em que sentido? em auxiliar a empresa a implementar? Não, não é a nossa área, Não. Nelson, não. A gente, Se quando a precisar, gente identifica isso, a gente orienta que o cliente busque alguém. Hoje eu não tenho nenhum parceiro de tecnologia para indicar, mas quando a gente identifica que isso é uma coisa importante, a empresa migrar, por exemplo, migrar para o e-commerce para isso. salvar o seu negócio, a gente deixa isso mais evidente, né? Os números ajudam isso e é daí que vem o nome Números Falam, né? Para incentivar o empresário a tomar aquela decisão que precisa ser tomada. Não é a gente que está falando, são os próprios números, né? Mas a gente não cuida dessa parte de tecnologia com as Você empresas. tem alguns parceiros que você indica, ou parceiros que indicam o seu trabalho Tem bastante gente. para orientações Tem específicas? muita gente que indica o nosso trabalho, principalmente contabilidades. Principalmente contabilidades, são empresas que indicam o nosso trabalho. Tem a Misiere Contabilidade daqui, que fica aqui em São Paulo, inclusive, tem a Badari em registro. E a gente também tem algumas parcerias, né? Então, às vezes o cliente está com problema de tributos, a gente tem um parceiro que faz uma renegociação de tributos, uma recuperação de tributos, perdão. A gente tem um parceiro que faz a renegociação de dívida bancária, quando a gente entra num cliente que está com dívida bancária. Então, a gente tem alguns parceiros que podem apoiar o atendimento aos clientes também. A maioria das empresas aqui do estado de São Paulo, Hoje é Brasil inteiro. no Hoje Brasil eu atendo o todo. Brasil inteiro, a maioria ainda aqui daqui, né? Mas diria que 80 não, 60% é daqui do estado, o resto é de fora. E quais são as regiões que mais carecem de consultoria? Seria Eu acredito, Sudeste? eu acho que o pessoal do Sudeste está mais acostumado com esse serviço já. É mais comum, né, Nelson? Mais Contrata mais e é co- mais fácil de vender contrata naturalmente, né? mais, exato, exato. Mas eu diria que os problemas a gente não nichou por região ainda. Ó, tal região tem mais esses problemas. A gente sabe que a inadimplência é um pouquinho maior no Nordeste, então algumas empresas que vêm de lá eh, reclamam desse problema, né? A gente identifica esse problema, elas têm um problema de inadimplência maior, Inadimplência. mas é só Mas isso pouca junto a coisa mercados também. locais. Oi? Isso, Junto a mercados isso, locais. exato. Eles também têm problema de precificação. Sim, sim, sim. Problemas comuns aí
No Brasil inteiro, eu diria até que em outros lugares do mundo também, viu, Nelson? Ah, é? É, já. Então vamos falar sobre mundo no segundo bloco. Voltamos já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco com Felipe Junqueira, da Números Falam, trazendo várias dicas e orientações, especialmente para pequenas e médias empresas. Felipe, você bateu muito na questão da precificação. Uhum, Qual é a dificuldade de se fazer uma precificação correta? perfeito. Bom, primeiro, Nelson, a dificuldade, vamos falar de empresas de serviço. Você computar as horas que cada profissional atua para atender um cliente. Vou pegar uma agência de marketing, por exemplo. Você vai atender uma empresa, você vai atender um cliente, você tem vários profissionais trabalhando naquele projeto. Cada profissional tem um salário diferente. Cada profissional investe horas diferentes naquele projeto. Então, isso complica um pouco fazer esse cálculo se você não tiver tudo muito metrificado. Vocês têm alguma metodologia para Com isso daí? certeza. Sim, a gente, logo que entra numa empresa de serviço, uma das primeiras coisas é implementar essa metodologia. Agora, uma coisa que eu gosto de falar muito é o seguinte: a precificação, e aí eu vou contra muitos financistas, tá, Nelson? Ela não se baseia exclusivamente na formação de custos. Ah, se eu vou produzir um livro, eu tive custo com papel, com caneta, com isso, com aquilo, com aquilo. Então eu vou acrescentar 30%. Não é assim que se forma um preço corretamente. Por quê? O preço ele está muito atrelado ao valor que você consegue apresentar para o seu público. Então, se você consegue agregar valor àquele custo, você consegue ter margem de 50, de 100. Eu digo, o pessoal conhece, tem água que você compra a R$ 4, tem garrafinhas de água que você compra a R$ 100, perdão. Qual que é a diferença disso? O valor de marca que você conseguiu agregar. Então, você precisa conhecer de finanças o suficiente para você não cobrar o mínimo do que você deveria. Faz sentido? É o mínimo do que você deveria. Você não, menos do que aquilo você vai perder dinheiro. Agora, mais do que aquilo, vem o trabalho de marketing para fazer. Você vai discutir branding, Aí etc. entra em branding, entra em serviços que você entra que você tem menos concorrência. Tudo isso permite que você vá aumentando o valor do seu Quer produto dizer, ou do seu então, para serviço. definir a precificação, você tem que trabalhar vários pilares. Com certeza. E muita gente se limita à parte financeira, que é aquilo que eu te falei. Ah, eu gastei isso, isso, isso e isso. Opa, então eu gastei 100, vou acrescentar 30%, vou vender por 130. Você pode estar deixando dinheiro na mesa, né? Que é como a expressão é usada. Às vezes, se você vender por 150, o seu público vai pagar. Então, só acrescentar 30% pode ser uma conta ruim. Você já chegou em empresas também e viu que a precificação estava zeradinha, né? Não Funcionando? funcionando Sim, com direitinho. certeza. Tem gente que contrata o nosso trabalho, Nelson, para ter uma segurança adicional. Então, tem as empresas que estão passando por dificuldade, que a gente começou a comentar logo no começo, mas tem empresas que estão estruturadas financeiramente falando, que pagam as contas em dia, que gera caixa, que gera lucro, mas contratam o nosso trabalho para ver se não tem algo fora, para ver Melhorar a para performance. melhorar a performance, quase que como uma auditoria, né? Quase que como uma auditoria para garantir que o planejamento está sendo bem feito e, claro, para poder olhar a médio e longo prazo, né? Porque resultado passado não garante resultado futuro. Então, o fato da empresa ter ido bem nos últimos 3, 5 anos não significa que ela está preparada para enfrentar os próximos 3, 5 anos que virão, né? Ok. Você me falava que isso daí não é exclusividade do Brasil. Em outros países do mundo também acontecem casos semelhantes. Você podia citar algum? Sim, eu tive uma experiência muito interessante recentemente. Eu tenho conversado com uma empresária do Canadá, que está interessada no nosso trabalho, interessada até em indicar o nosso trabalho para alguns clientes que ela atende. Ela trabalha com consultoria de marcas e eu fui muito transparente em dizer que a gente ainda não atendeu empresas fora e expliquei um pouco do nosso trabalho, que não é um trabalho técnico como o da contabilidade. É um trabalho muito mais voltado à parte estratégica. A gente usa os números, mas é voltado muito mais para a parte estratégica. E ela relatou que
Isso é um problema comum também no Canadá, por incrível que pareça, por mais que seja um país de primeiro mundo, as empresas ainda têm Tem problemas dificuldade, muito semelhantes aos nossos, problemas é isso? semelhantes, de investir em lugares que não dão retorno, né? Então, ela citou vários exemplos de clientes que ela atende que fazem eventos que não trazem lucro e o empresário não percebe isso. Então, é exatamente onde a gente entra, né? A gente mostra que algumas estratégias que estão sendo feitas não estão dando certo e outras são mais rentáveis para aquela empresa. Além do Canadá, você teve conhecimento de algum outro país? Eu já conversei com um cliente do Moçambique, relatou dificuldades parecidas, mas ainda não atendemos ele. Quer dizer, a derrapagem é universal, É, né? é sim. E o quesito concorrência tem diferença de um mercado para o outro? Tem mercados que são mais agressivos, tem mercados que são um pouco mais suaves. Você tem mercados que são um pouco mais estáveis do que o Brasil, né, por conta de segurança jurídica. Um dos grandes problemas do Brasil, Nelson, é a insegurança jurídica, né? Então, a dificuldade que você tem nas relações com os seus funcionários, com os seus fornecedores, com os bancos, isso traz muita instabilidade para o empresário brasileiro. Isso não é tão comum lá fora, né? Então, por exemplo, citando o caso do Canadá, eles têm muito mais incentivo, né? O governo realmente incentiva você a empreender nos primeiros 2 anos, ele te dá todo o apoio, ele te isenta de muita taxa, de muito imposto, ele te financia se você tiver um bom projeto. Quer dizer, lá você briga só com a concorrência, não com o governo. Perfeito, lá, exato, exatamente, muito bem colocado, né? Muito bem colocado. Aqui você tem muitas brigas, né? Muitas brigas mesmo para empreender. No caso, nós estamos falando de empresa de uma maneira geral, né? Uhum, Vamos falar de um caso que é bastante comum, no Brasil e Europa de uma maneira geral, né? A empresa familiar, que tem aquela característica, aquelas peculiaridades. uhum. Para você é mais fácil ou é mais difícil trabalhar com empresa familiar? Honestamente, Nelson, eu acho que é um pouco mais difícil. Honestamente. Eu acho que é um pouco mais difícil. Eu me sinto confortável de atender empresas familiares porque eu venho de uma empresa familiar, trabalhei em empresa da família por muito tempo, um pouco mais de 10 anos, comecei bem cedo. É, atendo várias empresas familiares. A grande dificuldade é que você tem uma hierarquia fora do ambiente profissional que é mais importante do que a hierarquia dentro da empresa. Então, você tem um pai e um filho trabalhando junto, por mais que o filho, por exemplo, esteja correto, no final das contas, a Vai hierarquia do pai prevalecer, pesa entendi. demais, né? E é E existe essa interferência ainda hoje? muita, muita, né? Então, às vezes, se fosse uma pessoa de fora falando as mesmas coisas que o filho está falando, talvez ele escutasse mais, né? Então, isso é muito frequente. Às vezes, o casal que administra um negócio junto, né, o homem e a mulher, também tem essas dificuldades. Às vezes, já presenciei muitas vezes a briga ali dentro, ali junto, né? Que elas ficam em uma situação até desconfortável. Esse é o segredo de fazer palestra. Eu já comentei com um colega isso daí é o seguinte. Eu falei, às vezes você vai fazer uma palestra numa empresa, você fala a mesma coisa que alguém já vinha dizendo, só que bate no ouvido e não adianta. É que nem filho, né? Você fala, fala, fala com o filho, tem uma hora que ele não escuta. Vem alguém de fora, fala a mesma coisa que Uhum. você sempre diz, presta uma baita atenção e acho que fez uma grande descoberta. Exato. É por aí a É coisa? exatamente isso, exatamente isso. E aí, às vezes, coisas que são de fora da empresa interferem, né? Então, às vezes, a relação fora, a relação dentro de casa está estremecida, isso vai para dentro da empresa. Então, isso E é atrapalha. inevitável isso? É totalmente evitável, mas é difícil É de você evitável. ver as pessoas que estão dispostas a separar isso completamente. São poucos os casos, a maioria acaba tendo essa interferência, né? E você já pegou o caso assim no seu trabalho de consultoria, no Já seu eu, dia a dia? já eu digo que o nosso trabalho ajuda nesse sentido, porque a gente não traz uma opinião de terceiro, a gente traz realmente dados. E isso acalma os ânimos, sabe, Nelson? Não é você estar defendendo a tese A, eu defendo a tese B. Quando você fala a sua tese versus a minha sem dados, fica uma briga de opiniões. Quando a gente traz dados reais e olha para eles, alguns argumentos caem por terra. Então você fica mais fácil de conversar olhando para a realidade de fato. E num caso desse, Felipe, veja bem, você identificou que tem algumas interferências externas por ser
uma característica familiar, etc. e tal. Fez algumas recomendações e não foram atendidas as suas recomendações. Uhum. Aí, o que fazer? Eu já cheguei a orientar um trabalho de psicologia para os sócios, né? Psicologia familiar? Exato. Familiar e empresarial tem psicólogos específicos que atendem Ah, é? empresas, empresários, né? Tem grandes consultorias, inclusive, que eu conheço, Nelson, que já tem no pacote da consultoria um psicólogo que vai atender a diretoria, independente se for empresa familiar ou não. Você tem lá 6 diretores, os 6 vão passar por sessões de terapia E aí é um com um trabalho profissional. permanente É desse um trabalho psicólogo, né? por um prazo determinado, mas não é uma sessão, né? A gente fala de 6 a 12 meses, faz parte do projeto. Então eu já orientei, não tenho um profissional para indicar, mas eu já orientei que eles Ajuda procurassem. bastante. Com certeza, é necessário. É necessário. E a gente vê bons negócios. Esse é um ponto importante, sabe, Nelson? A gente vê bons negócios se perdendo por, por erros que seriam tão fáceis de ser resolvidos, né? Mas que na cabeça do empresário está uma bola de ferro gigante, né? Mas aí você encontra o quê? Vaidade, você encontra um outro tipo de interesse. Tem vaidade, né? Então, quando o sócio retira mais do que pode, por exemplo, ele tem já um status social que ele teria que reduzir por alguns meses até poder voltar àquele patamar. E é muito difícil ele aceitar isso, trocar de carro, ter um carro um pouco mais popular, parar de sair para jantar nos restaurantes, desfiliar do clube, teria que tomar essa decisão difícil. Então, isso acontece, né? Às vezes a vaidade de você querer ter muitos funcionários que te paparicam o dia inteiro e não são os profissionais que realmente entregam resultado, mas que te elogiam, te bajulam, isso E o empresário acaba ficando viciado preso nessas nisso, coisas, né? viciado nisso, exatamente, exatamente. Isso daí é curioso, né? Porque vai além dos números Da falam, né? parte Porque nós não técnica, estamos né? falando de número, né? Da parte técnica, vai além. Onde que os números ajudam nisso, Nelson? Quando você tem uma apuração de resultado e você mostra, meu amigo, a empresa não está performando bem. Você tem E aí uma você prova de por A forma. mais, com A mais B que não está performando bem. Olha, você tem é, um faturamento baixo para a quantidade de funcionários. Você precisa fazer um corte de gastos, embora seja uma recomendação muito rara. Tá? É muito pouco comum Ah, eu é? falar em redução de folha de pagamento, viu, Nelson? Pelo contrário, normalmente eu recomendo enxugar outras despesas e aumentar a folha de pagamento, né? Como incentivo para a turma que está lá. Sim, com certeza, isso é absolutamente fundamental. Um dos pilares, uma dica que eu posso deixar para todo mundo aqui, muito importante. Se você quer crescer, você precisa ter os interesses muito bem alinhados dentro da sua empresa. Equipes engajadas. O que é bom para a empresa tem que ser bom para o funcionário. O que é bom para o funcionário tem que ser bom para a empresa. É muito comum é, é, você ver o empresário lá, vamos time, agora a gente vai bater a meta, agora esse mês vai ser o melhor mês. E que diferença aquilo vai fazer para o funcionário? Nada. Então, que motivação que ele Vira vai lugar ter? comum, né? Vira um lugar, que motivação que ele vai ter? Se o salário dele é 3 mil, vai ser 3 mil no final do mês. O seu não, o do empresário não. O empresário ele está visionando, ele está vislumbrando tirar 30 mil, 40 mil no final do mês, quem sabe? Então ele está animado com aquilo. E o funcionário? Se não tiver, não, isso aqui não é papo furado, se não tiver esse interesse alinhado, a equipe não engaja. Não tem outra solução. Não tem como. Você já entrou numa empresa e passados aqueles 60 dias que você faz questão de Aham, frisar, chega à seguinte conclusão: isto é um caso perdido. Eu vou-me embora, junta a trouxinha aí que aham. não dá. Olha, Acontece eu isso? ainda não peguei esse caso. Eu já neguei clientes porque eu sentia que não ia dar certo, Antes mesmo de antes analisar. mesmo de analisar, porque a experiência já permite que a gente tenha noção, né? Agora, já aconteceu da gente ter que fazer uma virada de chave muito grande. Então, o cliente está num segmento que está sendo muito pressionado. Você tem uma concorrência externa hoje, da China principalmente, que pressiona muito as empresas. Então, se o cliente não acorda para aquilo e não redireciona o seu negócio para um outro público, é, é certeza que em pouco tempo ele vai estar fechado.
Esse cliente, ele costuma oferecer resistência? Normalmente sim. Uma característica comum dos empresários que mais enfrentam resistência, né, são as empresas mais antigas. Não são nem os empresários mais antigos, são quem tem empresa há muito tempo. Ele tem 15 anos vendendo mesa, Fazendo aquilo, né? fazendo aquela mesa. Aí você fala assim, então, olha, meu amigo, é o seguinte, a China está vendendo a mesma mesa por um terço do preço. Não tem como concorrer com isso. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Se o que eles fazem lá está correto ou não, é outro problema. Eles estão vendendo a um terço do preço. A gente precisa de parar de vender essa mesa e ajustar e começar a fazer uma mesa Diferente. diferente. Você precisa adaptar suas máquinas para isso, o seu time para isso, a sua propaganda para isso, a sua marca para isso. E aí é o tal do morrer e nascer de novo, né? Você vai consertar o avião em pleno voo. Que deve ser um processo difícil, É um né? processo difícil. Mas além de ser um processo difícil, o primeiro que tem que estar convencido disso é o dono, é quem está acima de tudo, né? Quem toma todas as decisões. Então ele tem que estar convencido de que tem que fazer essa migração. E eu não julgo porque dá medo. Se ele sobreviveu, se ele viveu bem, se ele às vezes é, é, pagou a faculdade da filha com aquele negócio, se ele construiu a casa, comprou a casa com aquele negócio, agora você fala assim, opa, então, foi legal até aqui, foi bom. Ou às Mas- vezes é mais do que isso, né? Meu avô começou com isso, Exato, comprou não sei o quê, meu exato. pai não sei o que lá, eu Exato, também. exato. Às vezes a gente cai, Nelson, numa mudança de marca, numa mudança de nome, numa mudança de cores. Tudo isso impacta o resultado. Todas as grandes empresas que a gente vê performando bem, tendo altos resultados, elas se reinventam o tempo todo. É um caso comum da Lego, eu gosto muito de citar, embora a gente fale de pequena e média empresa, eu acho que é legal trazer esses casos de empresas que estão há Aham. quase 100 anos no mercado. A Lego começou na construção civil. Ela vendia madeira na construção civil. Ela foi se transformando, até que virou uma indústria de brinquedo. E ela quase quebrou quando os videogames foram lançados nos anos 2000. Ela quase faliu, porque a molecada não queria mais brincar de brinquedo físico, queria brincar de videogame. Ela teve que se reinventar de novo e hoje é uma das 10 maiores empresas do mundo e é líder no setor de brinquedos. Então, você vê, A gente está falando de cases de sucesso, né? Do mundo corporativo de uma maneira mais aberta. No seu caso aí, da Números Falam, vocês têm algum case que vocês consideram vitorioso e que vocês gostam de falar dele? temos vários, graças a Digamos Deus, assim, Nelson. qual seria o case mais inspirador? Bom, a gente Um ou tem. dois, Aham, enfim, o que perfeito, você considerar. perfeito. A gente tem um cliente que faturava na casa de 50 mil, cliente, empresa pequena, e quando ele chegou para mim, ele falou: Felipe, a gente tem um problema muito grande de guerra de preço. Eu já citei um pouco aqui. Todos os clientes ficam brigando por preço e eu não sei o que fazer, né? A empresa não dá lucro. E falei, bom, primeiro desafio que a gente vai ter, e a gente vai resolver isso em conjunto, é fugir dessa guerra de preço. A gente vai precisar criar um serviço diferente. E ele tem uma autoescola e a gente desenvolveu o produto que era a carta mais rápida que eles conseguiriam tirar na região. Então, se você chegasse lá em até 45 dias, você conseguiria sair habilitado. Nenhuma outra concorrência oferecia isso. E a gente praticamente dobrou o preço da carta. Mas eles já faziam isso quando Não, você chegou, não. não. Mas Vocês que implementaram mudanças. foi a gente que trouxe a solução, mas qual que é o ponto, Nelson? A solução mesmo, não importa de quem veio. O que importa foi que a gente parou um tempo para refletir sobre o que nós faríamos diante daquele cenário. Porque se ele continuasse vendendo só mais, não ia resolver. Seria só mais um no mercado. Seria só mais um no mercado, né? Ele precisa parar, só que às vezes, o funcionário faltou, a contabilidade mandou um imposto, o aluguel precisa ser renovado o contrato, tanta coisa operacional faz com que a gente não tenha tempo para pensar estrategicamente. E aí entra de novo a, a questão de você valorizar o conhecimento, você valorizar um funcionário que consegue assumir responsabilidade. Você precisa ter um gerente, dependendo do seu tamanho, ter um gerente que assume que
que os problemas acabam nele, não chega até você. Ah, o carro quebrou. Não, vamos lá na oficina, fulano conserta e amanhã tá aqui. O dono nem ficou sabendo. Se estou citando o caso da autoescola, né? O dono nem ficou sabendo. Porque se tudo chega no dono, ele não consegue nunca ter tempo para pensar estrategicamente para o negócio dele. Legal. Quem quiser acionar números falam, fazer contato, ter algum tipo de relacionamento, como é que faz? Perfeito. Todos os nossos dados estão no nosso Instagram, numerosfalam.oficial. É, tem o nosso Números falam, arroba ponto oficial. numerosfalam.oficial, tem o nosso site, que é numerosfalam.com.br. Dentro do Instagram tem um link para quem quiser uma consultoria gratuita de 1 hora. É só preencher, Vocês fazem isso é também? só preencher um formulário, se aplicar. Se estiver dentro do perfil de empresas que a gente atende, a gente dá uma consultoria gratuita de 1 hora. Então, a você eu só tenho a agradecer, desejo bastante sucesso e muito obrigado aqui pela sua visita. Eu agradeço, Nelson. Obrigado pela atenção. Falamos com Felipe Junqueira, da Números Falam. E continue com a gente, que tem muito mais podcast por aí. Obrigado.